Bom dia, meus amores. Vamos para o nosso segundo módulo, primeira aula do segundo módulo, tá bom? Abuso sexual. O que é o abuso sexual? Então, nós precisamos nos organizar para pensarmos que existe a definição de abuso sexual como para que se estabeleça de forma mundial as leis, as normas, mas nós precisamos pensar a respeito do abuso sexual no que diz respeito também àquilo que afeta, aquilo que é possível que se desenvolva um trauma. E um trauma entre a classificação dos traumas difíceis. Então, primeiro, vamos ver aqui o que é abuso para a Organização Mundial da Saúde, tá bom? Porque é uma espécie de uma norma mundial para que se estabeleça leis, limites. Então vamos lá. Para a OMS, a violência sexual, o abuso sexual é todo ato sexual, tentativa de consumar um ato sexual ou insinuações sexuais indesejadas, ou ações para comercializar ou usar de qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa por meio da coerção por outra pessoa, independentemente da relação desta com a vítima, em qualquer âmbito, incluindo o lar e o local de trabalho. Então, aqui também, nessa definição, é tanto para a criança quanto para o adulto. Mas nós vamos precisar pensar na questão do abuso sexual de uma forma um pouco mais ampla. Por quê? Porque muitas vezes eu recebo pessoas no consultório com indícios muito altos em função do comportamento, que houve um abuso sexual. Porque a gente já sabe que quando existe o abuso sexual, havendo trauma do abuso sexual, esta pessoa irá desenvolver algumas características comportamentais e às vezes até patologias mais graves, né? Então, muitas vezes eu recebo no consultório alguém e a pessoa tem as características, a queixa muitas vezes é dificuldade sexual, é casada já há alguns anos e passa a ter aversão sexual, passa a ter relação sexual apenas porque o marido deseja e meio que ela se força, né? Às vezes alguns homens também com dificuldades no aspecto sexual ou com nível de agressividade muito grande. A gente percebe, né, que ali tem algo que é possível que seja em função de um trauma e que possivelmente esse trauma tenha sido trauma de abuso. Mas aí a pessoa diz assim, não, mas nunca aconteceu abuso. Nunca, ninguém fez nada, eu não tenho essa lembrança. Aí nós vamos ter duas questões. Primeiro, pode ter havido algo grave o suficiente para essa pessoa apagar da memória, e nós vamos conversar um pouco sobre isso aqui. Pode jogar para o inconsciente, ou pode ter havido algo um pouco mais sutil que essa pessoa não considera que tenha sido um abuso sexual, que não considere que haja aí uma violência sexual. Por quê? Exatamente porque a mídia, a forma de expressar o que é abuso, precisa ter essa violência sexual, precisa ter essa ação, mas não é bem assim. Então, nós vamos compreender a partir da psicanálise que sempre a relação com o mundo sexual ela é traumática para a criança. Vamos entender isso. Mas como assim? O que você está dizendo? Veja, então eu tenho uma bebezinha de 8 meses que ainda usa fralda. Não tirei as fraldas ainda. Quando eu tiro a fraldinha e lavo as partes íntimas dessa bebezinha e eu passo aquele lenço umedecido, né, para poder fazer a limpeza, coloco outra fralda. Isso, de certa forma, é uma invasão nas partes íntimas desse bebê. Mas é claro que essa limpeza tem que ser feita, é uma questão de higiene. Eu não vou deixar o bebê sem a limpeza. E mesmo que por parte dessa mãe, desse pai,
não haja intenção sexual nenhuma, que ele está ali só manipulando o corpinho, conversando com aquele bebê. Mesmo nesse aspecto, isso pode ser traumático, mas nós precisamos separar aí as coisas. Nós vamos falar que, nesse momento, existe um trauma estruturante, que é o trauma que nos mostra como é a vida, como é lidar de um modo geral com a vida. É impossível um ser humano se desenvolver sem que haja nenhum tipo de trauma. E os traumas, de um modo geral, eles são ligados a essa questão da invasão do corpo do outro. Mas esse trauma da higiene, vamos dizer assim, é um trauma estruturante que todo ser humano passa e que nem por isso eu vou desenvolver agora patologias, psicopatologias, ou vou desenvolver comportamentos autodestrutivos. Não, é um trauma estruturante que mostra que a vida ela tem essa coisa da relação com o outro e muitas vezes a invasão do outro sobre aquilo que é íntimo meu. E tudo bem, se desenvolve assim, ok? Mas nós vamos ter aí um outro aspecto traumático, né, no sentido de um abuso sexual, aí sim, de forma propriamente dita, dessa violência sexual. E aí podemos sim desenvolver traumas e psicopatologias e comportamentos autodestrutivos. Agora, como precisa ser essa violência sexual para que esse organismo se veja nesse formato, né? Para que esse organismo possa agora passar por esse trauma que seja suficiente para mexer com essa estrutura psíquica de forma negativa, tá? Isto vai acontecer sempre que for algo mais invasivo, tá? Precisa haver uma penetração, uma relação sexual com penetração. A criança de 4 aninhos, ela foi abusada, sofreu uma violência sexual. O que é essa violência sexual? Essa criança, ela veio um adulto, teve uma relação sexual com ela, houve uma penetração? Não necessariamente, também não necessariamente. Veja, o que vai acontecer? Quando essa criança de 4 aninhos, ela percebe que esse adulto está excitado, quando ela percebe que ali existe algo diferente na respiração, no olhar, na forma de se apropriar do corpinho dela, isto nós já vamos classificar como uma violência sexual. Por quê? Porque basta um olhar excitado para que a criança sofra essa violência sexual. Por que isso é uma violência sexual? Porque ela não está preparada para lidar com esse mundo do adulto. Ela não está preparada para essa emoção, para saber que o outro está num movimento diferente em função do olhar para ela. Então, o abuso sexual, ele pode estar na intenção de uma pessoa mais velha sobre aquela que é a criança, essa intenção e esse excitar-se e essa relação mais erotizada. E essa pessoa, ela pode nem chegar a tocar no corpo da criança. E a gente já vai classificar isso como uma violência sexual, por quê? Dentro da psicanálise, dentro da psicologia. Porque essa criança não tem mecanismos internos para lidar com esse olhar sexualizado. Ela não possui mecanismos internos para lidar com esse estado de excitação do outro que ela não consegue compreender, que ela não consegue decifrar, que ela não consegue se apropriar e organizar mentalmente o que está acontecendo ali. Isso causa uma confusão mental muito grande para essa criança. E vamos começar a entender desde já que todo o conteúdo que vem do externo para o interno enquanto somos crianças, todo esse conteúdo, quando eu não consigo compreender esse conteúdo
enquanto criança, eu não consigo elaborar, eu não consigo pensar a respeito, nomear, falar, compreender, esse material que excede, que é aquilo que eu não compreendi, ele se torna um material traumático. Então, para nós na psicanálise, a violência sexual vai ocorrer sempre que uma criança ficar em uma condição mental em que ela não tenha material interno para lidar com aquilo. E aí não cai somente para a violência sexual, tá? Cai para outros tipos de violência. Aquele pai, aquela mãe que está passando por um problema de separação, por exemplo, e pega a criança de 5 aninhos, o pai, e começa a falar, olha, é porque a sua mãe não é mais a mesma pessoa de quando eu casei com ela. Nós não temos mais intimidade, nós não vivemos mais uma vida a dois como casal. E eu preciso que você compreenda isso. Você está trazendo um conteúdo para essa criança que ela não tem condições de elaborar. E ela vai se sentir responsável também por toda essa dinâmica externa. Automaticamente, você também está trazendo conteúdos que pode ser traumático para essa criança. Então, muitas vezes nós temos pessoas na clínica com todas as características de que houve um abuso, mas esse material pode ser tão terrível que ela guardou no inconsciente, então ela não sabe o que aconteceu, ou pode ser algo desse aspecto, de que esse pai, essa mãe, essa tia, esse tio se excitou com o corpinho dessa criança, mudou a respiração, tocou nessa criança de uma forma que ela não reconheceu aquele toque, porque ela estava acostumada com um toque de ternura, um toque, né, que ela compreendia aquela linguagem. Então, sempre que houver algo diferente que essa criança, ela não compreendeu essa linguagem, que é a linguagem dessa outra pessoa excitada, isso nós já vamos considerar como uma violência sexual, como um abuso sexual. Então, para nós na psicanálise, o abuso sexual, a violência sexual é sempre que eu, como adulta, proporcionar algo para a criança que ela não consiga traduzir no aspecto sexual. E que eu demonstre excitação, demonstre esse erotismo que ela não está acostumada. Então aí a gente já percebe uma diferença muito grande. E é por isso que muitas pessoas pensam, nossa, mas quando você fala de sintomas, eu tenho quase todos esses sintomas, mas eu não fui abusada. Não foi abusada segundo a definição da OMS, tá? Segundo as leis que nós vamos encontrar no país em que estamos situados. Mas não houve uma situação em que um adulto traz um conteúdo sexualizado e que eu não tinha material interno para lidar com aquilo, isso é abuso. Eu já proporcionei atendimento para pessoas adultas que desenvolveram patologias gravíssimas em função do trauma do abuso sexual, e essa pessoa nunca passou por um abuso na descrição da OMS. Ela nunca foi violentada sexualmente no aspecto de ser tocada, de fazer com que o próprio corpinho dela fosse excitado, no sentido de penetração. Não, não. Mas ela assistia os pais ter relação sexual. E aí ela começou a sentir algo diferente. E os pais tinham relação sexual com a porta aberta durante o dia. E às vezes ela ainda criança, com 5 aninhos, passava pela porta, via aquilo e ficava observando aqueles gemidos, aqueles toques. E ela não sabia lidar com aquele conteúdo. Isso é abuso sexual para nós. Por quê? Por que é abuso sexual? Porque irá causar o trauma do abuso sexual. E infelizmente essa pessoa, ela desenvolveu o transtorno borderline, que é
uma patologia em que o indivíduo ele fica numa situação limite entre a neurose e a psicose. Então, ele tem características da neurose e tem características da psicose. E nós, ao longo desse curso, nós vamos entender tudo isso. Sempre que eu falar algo para vocês e que você fica assim, tá, mas o que é isso? Um pouco para frente eu vou explicar, tá bom? Detalhadamente. E aí depois, se você precisar voltar nas aulas anteriores e rever as aulas, é uma boa técnica para ir desenvolvendo todo o conhecimento, tá bom? Eu faço muito isso no meu doutorado. Eu ouço uma aula, às vezes 2, 3, 4 vezes. Porque depois que eu terminei todo o curso, para eu voltar, às vezes eu compreendo melhor aquela primeira aula, tá bom? Então fica aí uma dica para você e até a próxima aula. Beijo!